Prestação de serviço, informação com credibilidade. Está no ar, Liberdade Notícias. As principais informações de Vazante e região passam por aqui. Liberdade Notícias. 12h04. Boa tarde para você. Está começando agora a Liberdade Notícias. E o que acontece na cidade e na região, você fica sabendo a partir de agora aqui no nosso Liberdade Notícias. Hoje é uma segunda-feira, dia 4 de abril, e eu desejo para você uma excelente tarde, desejo para você um bom apetite para você que está almoçando e desejo um bom trabalho, porque tem muita gente trabalhando neste momento. Às 12h04. Polícia Militar de Vazante recebe elogios através das redes sociais pelo brilhante trabalho aí na prisão de 3 assaltantes da cidade de Paracatu. Daqui a pouco, nosso convidado vai ser o ex-vereador Donizete Vida da Silva. Já está aqui nos estúdios da Liberdade e vai prosear com a gente, com você que está aí do outro lado ouvindo Liberdade. Na edição de hoje, moradores estão preocupados quem adquiriu lotes, com o grande número de loteamentos aqui na cidade de Vazante. Daqui a pouco nós vamos atender um ouvinte que mandou aqui uma mensagem, mandou um e-mail aqui para o Liberdade Notícias. 12h05 e até hoje a administração municipal ainda não divulgou a agenda de shows para a Festa da Lapa. Está no ar, Liberdade Notícias. Boa tarde, 12h05. Aumente o volume do seu rádio, porque daqui a pouquinho nós teremos aqui um bate-papo, um entrevistado, o Donizete Vida da Silva. Ele já é o convidado de alguns dias e hoje ele está aqui. A gente vai conversar, a gente vai falar de política, a gente vai ver qual é o pensamento do ex-vereador Donizete Vida da Silva referente às eleições municipais. E daqui a pouco também, para você que é mais jovem, nós vamos conhecer um pouquinho da história do ex-vereador Donizete Vida da Silva. 12h06. Olha, eu já falei sobre esse assunto aqui inúmeras vezes, referente ao grande número de loteamentos aqui na cidade de Vazante, no perímetro urbano. Eu falei da minha preocupação porque muitos lotes, e teve uma época que eu falei o seguinte, que se não houver uma fiscalização e um controle para a liberação de loteamentos, nós vamos caminhar para uma situação muito crítica, porque quando você vai liberando e autorizando loteamentos, sem ter um controle disso, o cidadão paga um preço muito caro e o município também, porque isso vai gerar serviços, vai gerar responsabilidades para o governo municipal, ou seja, para o município. E de encontro com aquilo que eu falei da minha preocupação, com grande número de loteamentos, e alguns, até agora a gente não sabe que situação que se encontram esses loteamentos, hoje eu recebi um questionamento e vou ler para vocês aqui, Para o programa Liberdade Notícias. Boa tarde, Maurício Araújo. Gostaria de levar um assunto no programa de hoje, uma cobrança, pois comprei um lote no residencial Morada da Serra, com o intuito de construir a minha casa. Porém, já se passaram mais de um ano e ainda não liberou o loteamento ou a área para construir. Assim como os outros estão também indignados. Ele está dizendo os outros que adquiriram os lotes. Aí ele coloca assim, o ouvinte: todos os meses eu corro atrás desse assunto e os funcionários ou os responsáveis pelo loteamento ou da prestadora de serviço lá do loteamento residencial Morada Nova falam que vai liberar, só porque já tem 6 meses que estão falando a mesma coisa. Por isso peço a sua ajuda aí, Maurício, no Liberdade Notícias, no sentido de conversar com os proprietários, os loteadores, para ver em que situação que se encontra. O detalhe é o seguinte: o cidadão, o sonho dele é a casa própria. Aí ele compra o lote, ele adquire o lote, exatamente com o objetivo de devagarzinho ir pagando o lote e construindo a sua casa. Para situar vocês, o Morada Nova é aquele loteamento que fica abaixo do Jardim Vitória.
São muitos loteamentos, então a gente tem que ter um cuidado aqui para a gente não equivocar e falar o nome errado aqui dos loteamentos. Mas hoje eu estive na prefeitura e nós temos pelo menos 6 loteamentos em andamento. É claro que alguns mais adiantados, uns com a infraestrutura mais acelerada e outros onde os moradores estão esperando uma resposta do loteador. Nesse caso, a moradora e a nossa ouvinte do Liberdade Notícias está querendo saber como que se encontra a situação do residencial Morada da Serra. Gente, é serviço para que a Câmara de Vereadores possa cobrar. O Legislativo precisa cobrar, saber como estão o andamento desses loteamentos aqui na cidade de Vazante. Isso gera uma expectativa muito grande por parte de quem adquire um lote, porque o sonho de qualquer um é a casa própria, e os lotes e os loteamentos, né, principalmente nesse caso aqui do Morada da Serra, nessa situação. Se tiver alguém na cidade que é responsável por esse loteamento, por gentileza, o espaço está aberto aqui no Liberdade Notícias, porque esse horário é uma prestação de serviço para os nossos ouvintes, que vem aqui e que falem que situação que se encontra, qual é a expectativa, quando que irá autorizar para que essas pessoas possam estar iniciando a construção da casa própria. E de nossa parte, nosso departamento de jornalismo já vai fazer um contato com o responsável desse loteamento do residencial Morada da Serra, para que a gente possa ter uma resposta e, consequentemente, a gente estar levando essas informações para os futuros mutuários, para aqueles que compraram um lote e estão aguardando aí a liberação para a construção da sua casa própria. 12h14. Olha, chegaram aqui várias mensagens aqui nas redes sociais elogiando o trabalho da Polícia Militar. Chegou aqui o pessoal do meio rural, chegou aqui da região da Água Quente, da Guariroba, pessoal aqui da Carranca. Por quê? A Polícia Militar conseguiu, gente, com muito brilhantismo, fazer a prisão de 3 assaltantes. São aqueles que tomaram de assalto uma caminhonete Amarok na BR-040, e eles conseguiram vir para a cidade de Vazante, trazendo como reféns um senhor de 81 anos, que era o proprietário dessa caminhonete, estava vindo da fazenda no município de Lagoa Grande. Quando entrou na BR-040, ele foi pego de surpresa. Com esse proprietário da Amarok e produtor rural, estava também um funcionário da fazenda que trabalha com ele. A polícia de Vazante não parou. Desde que eles ficaram sabendo que os bandidos poderiam estar vindo para Vazante, aí foi realmente um cerco, bloqueio muito bem feito, e os policiais estão agora recebendo esse reconhecimento aqui através das redes sociais. São muitas pessoas parabenizando aí pela prisão desses 3 assaltantes que vieram da cidade de Paracatu. Foram presos aí os 3 que estiveram presentes neste assalto. Luiz Carlos de Almeida, 22 anos, foi o primeiro que foi preso. Depois fez a prisão do Davi Correia Pereira, de 18 anos, hein? E Diego Luiz Viana, de 25 anos. Todos eles com extensa ficha de passagens por crimes na Polícia Militar. Tentativa de homicídio, assalto, receptação, tráfico de drogas, cada um com a ficha maior do que a outra. E a polícia foi lá e conseguiu fazer essas 3 prisões importantes aqui no município de Vazante. Então, fiquem tranquilos os moradores do meio rural, porque todos já estão, portanto, presos. Agora, Maurício vai ficar muito tempo preso? Essa pergunta não é para mim. Acho que não, mas a gente espera que fique um bom tempo presos pelos crimes cometidos. 12h16, com alegria estou recebendo aqui hoje meu amigo Donizete Vida da Silva. Tive o prazer de acompanhar o trabalho do vereador Donizete Vida da Silva um bom tempo, né? Ainda trabalhando na Rádio Montanhesa, a gente sempre estava lá assistindo e também participando, evidentemente, para o noticiário, né, das discussões, dos debates, das tribunas, das emendas apresentadas, enfim, de todo o trabalho, de toda a pauta que era discutida naquela época
quando vereador, Donizete Vida da Silva, juntamente com vereadores que a gente lembra, né, até hoje, pelo trabalho e o empenho deles naquela ocasião. Donizete Vida da Silva, primeiro dizer para você que é com alegria, é um prazer receber você aqui nos estúdios aqui da Liberdade FM. Eu não me recordo qual foi a última entrevista que eu fiz com o vereador Donizete Vida da Silva, mas já tem um bom tempo. Mas o bom, Donizete, é que você está de volta para a gente prosear. Boa tarde, Donizete Vida da Silva. Boa tarde, Maurício. Obrigado pelo convite, obrigado pelas suas palavras de há pouco e também boa tarde a todos os seus ouvintes. Donizete Vida da Silva, vamos falar um pouquinho do vereador Donizete Vida da Silva, ex-vereador Donizete Vida da Silva. Vamos lá. Donizete Vida da Silva é natural de Vazante. Isso. Natural de Vazante, depois de Vazante mudou para Brasília. E lá ficando por 16 anos, no primeiro momento, e no segundo mais 5. Donizete Vida da Silva em Brasília, trabalhava? No Banco Central. No Banco Central. Onde me aposentei. Está aposentado hoje. Depois me permite, depois de 40 anos, pagando a Previdência religiosamente. Portanto, uma aposentadoria que eu considero das mais justas. Quantos anos, Donizete, no Banco Central? No Banco Central, 30 anos, mas eu tive 10 na iniciativa privada. 30 anos, hein? 30 anos. Vamos recordar, ex-vereador Donizete Vida da Silva. Foram 4 legislaturas, Donizete? Exatamente. De modo consecutivo. E por 3 vezes presidente da Câmara Municipal. Sendo em um mandato de 2 anos e 2 de 1 ano. Donizete, foi um período que a Câmara tinha um debate muito acirrado, né, naquela ocasião, né, quando vereador. Olha, eu não sei se por conta do momento, né, que a Câmara até então, né, parece que era mais um braço, né, do Executivo. Então era necessário, né, que a gente já estabelecesse a ordem, fizesse com que o Legislativo de fato viesse a funcionar. Portanto, natural os conflitos que existiram na ocasião, a começar, né, entre o Legislativo e o Executivo, já no primeiro mandato, né, se me permite aqui lembrar, né, naquela ocasião também tomava posse como prefeito o nosso hoje atual vice-governador, Antônio Andrade. Antônio Andrade. Foi um momento importante da Câmara Municipal e também da política no município de Vazante, Donizete, aquela ocasião? Olha, para mim, eu quero crer que sim. Né? Não há dúvida, né? E valeu, né? Lições diversas, né? Eu aprendi, né? Muitas outras, né? Eu tive que fazer correções, muitas ações, né? Aliás, né? A perfeição está em quem? Uhum. O nosso entrevistado, Donizete Vida da Silva, aqui no Liberdade Notícias, 12h20. Donizete, o meu convite para você hoje aqui no Liberdade Notícias é para a gente falar sobre política, evidentemente, mas principalmente porque o Donizete, eu percebi que teve um período depois que você aposentou, que você estava assim afastado, parece que não estava assim muito querendo, né, participar do processo político. É verdade, Donizete? Olha, nas 2 eleições anteriores, né, evidentemente fui convidado a participar do processo natural, né, amigos, né, lideranças, mas infelizmente me faltou a devida motivação, entusiasmo, né, naquela ocasião. Nem precisa isso aqui ficar registrando, né, a causa de tudo isso. Agora hoje, por que do retorno? Evidentemente, parte dessa motivação, esse entusiasmo, né, já existe, né, eu posso aqui registrar que primeiro, por conta das ações no Judiciário Federal que corre, onde faz a gente crer, acreditar que o combate à corrupção dessa vez parece que veio para ficar. Então isso não só a mim, mas entusiasma e faz as pessoas acreditar em possíveis mudanças. E no caso de Vazante, vejo aqui a criação, né, do PPL, né, esse grupo novo, também com propostas diferentes, querendo contribuir, querendo o seu espaço e, sobretudo, né, como eles próprios falam, aliás, falaram aqui, né, há cerca de 10 dias, na pessoa do advogado Stênio, do Jean, né, um empresário e outros, né, da intenção de implantar-se um novo ciclo. Então, conhecedor dessas ideias dos mesmos, me fez então acreditar que também em Vazante pode haver mudanças, né, e de modo que eu estou participando desse grupo. O Donizete Vida da Silva hoje está exatamente no PPL. É exatamente, que é o Partido Pátria Livre.
Donizete, você acredita que tudo o que está acontecendo hoje, conforme você bem disse, dessas mudanças, de muita gente cobrando exatamente essa corrupção, começando lá de cima, esse é o momento também que você acha que poderá chegar também nos municípios? Você acha que começando lá do jeito que está começando, chegará também e nós teremos, digamos, podemos acreditar em dias melhores no contexto político a nível de município também? Não há dúvida, a partir do momento que as pessoas que vivem no município, toda ela vive no município, né, exceto Brasília, que é um distrito, né? Mas isso vem fortalecer, fazer as pessoas acreditar que a mudança é possível e também vestir a camisa, eu acredito. Qual que é o verdadeiro propósito da criação do PPL, conforme você falou, com esses novos nomes? Qual que é o caminho a ser seguido do PPL aqui em Vazante? Olha, é bem possível que algumas propostas, ideias colocadas pelo grupo não venham diferenciar de outras já conhecidas. Mas o que eu acho mais interessante é tratar-se de pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de participar do processo. Até porque se eu falo, entende ideias novas, pessoas novas, ficaria difícil explicar por que eu estou nesse grupo, não é verdade? Mas com a criação então, desse grupo veio então essa motivação. O que eles pretendem, né, como foi aqui, né, dito, registrado por eles, respeitando evidentemente outras lideranças existentes, outros grupos existentes, outros partidos existentes, mas a intenção deles, né, realmente é fazer com que já nesta eleição que se aproxima possa prevalecer as ideias, as propostas, e não ao contrário, como a gente infelizmente conhece nesse país, onde o que decide uma eleição, na maioria das vezes, nem sempre são as ideias, nós sabemos, ou seja, ter caixa forte sempre. Nas eleições passadas, não é o caso específico de Vazante, nós sabemos disso, embora evidentemente há pessoas, né, que infelizmente teimam ainda a fazer isso, mas então, ter caixa forte foi o que mais decidiu as eleições e não as ideias. Então eu espero que dessa vez possa predominar as eleições, as ideias nas eleições. Então esse grupo propõe isso, dentre outras coisas. 12h24, estou conversando com o ex-vereador Donizete Vida da Silva. Hoje ele faz parte, né, um dos membros aí do PPL, esse novo partido aqui na cidade de Vazante. Você acredita, Donizete? Eu sempre falo que o eleitor ele é muito imprevisível. Eu costumo falar, eu não sei se eu estou certo, mas é um pensamento meu, de que o eleitor, principalmente no interior, ele é muito imprevisível. Que o pensamento do eleitor do interior, de um pequeno município, é diferenciado de um eleitor de Belo Horizonte, de uma capital, né, de Uberlândia, Uberaba. Eu acho que o pensamento é diferenciado. Comenta-se muito, até aqui no município de Vazante e até nos pequenos municípios, de que haverá muitas mudanças, né? O pessoal questiona muito, está na hora de mudar, e essa mudança no executivo e também no legislativo. Você acredita que Vazante caminha para isso também? Você acha que haverá, de fato, o povo realmente está comungando e vai querer realmente mudança já nessas eleições municipais? Olha, eu até digo que mais importante do que mudar pessoas é mudar a sua postura, mudar ideias. Então, assim sendo, o grupo até abre-se também, como se abriu a minha participação, já que eu não sou novato, certamente abrirá para outras pessoas, mas desde que tenha ideias a comungar também com as propostas deste grupo. Com relação ao eleitor, já nessa campanha, repetindo, acho que é necessário uma coragem, mas do modo mais respeitoso possível, enfrentar o eleitor. Porque se o político está precisando de reparo, você está precisando também de renovar o modo de fazer política, eu acho que está precisando também renovar o modo de escolha, porque não pode atribuir toda essa responsabilidade dos erros praticados por políticos ou na política, se na verdade o político não é outra coisa a não ser extrato da sociedade, ele é produto do meio. Então, se não mudar, né, ainda bem que não é a maioria, mas é uma minoria do eleitorado que acaba decidindo as eleições, a maioria não é. Então, acho que essa minoria deveria rever a sua posição em campanha. Então, essa minoria, infelizmente, prefere o benefício de 3 meses do que o benefício
que pode oferecer para uma administração em 48 meses. Eu acho que esse é o maior erro daqueles que faziam, quero crer que isso não venha a repetir, sobretudo do político, mas de modo que é uma relação, entendeu? Eleitor e político, para que ela precisa urgentemente ser revista, né? Não revista, isso tem que acabar. Ora, então a proposta da gente certamente comunga com a proposta de outras pessoas que estão em outros partidos, que estão bem intencionados, entendeu? De que precisa o eleitor compreender que buscar benefício numa campanha, isso é prejuízo para toda a comunidade em 48 meses, costuma ser. Eu espero que isso a gente possa encerrar esse ciclo. Então, eu estou convocando essa reflexão por parte, sobretudo, do leitor, entende, que aceita esses benefícios levados nessas ocasiões por pessoas que estariam mal intencionadas, que se considera até uma ofensa à lei e uma ofensa à dignidade do eleitor. 12h28, estou conversando aqui com o ex-vereador Donizete Vida da Silva. Como está caminhando, como que estão as discussões no sentido de coligações e até de candidatura própria do PPL nas eleições municipais, Donizete? O PPL, como foi dito pelo advogado Estênio, né, no início, que eu não participei, né, era pensamento, então, plantar-se uma sementinha, né, do modo mais simples possível, né, e com isso, né, já eleições seguintes, né, aí ter condição, sim. Agora seria tipo um aprendizado, né, mas e como o partido, né, tem recebido adeptos, pessoas entusiasmadas, entende, com essa intenção, com essa disposição desse grupo, então o partido cresceu e com isso faz a gente crer e até defender essa possibilidade de que tenhamos, né, candidatura própria, até porque o prazo é início de agosto, então nós temos aí cerca de 4 meses, né? Eu penso que é difícil, mas é possível, né, dentro desse prazo, a gente tem buscar esse mesmo entusiasmo que eu tive, né, através então de outras pessoas. Agora, se porventura isso não ocorrer, que é natural, né, em não ocorrendo, então aí cabe ao partido, né, buscar, né, identificar se em outros partidos é possível, né, essa identidade, ou melhor, identificar pontos que permitam uma coligação. Pode ser que não haja, então não tem sentido a gente simplesmente, para se ganhar as eleições, fazer essa coligação. Eu não defendo isso e parece que a maioria do grupo também não defende isso. Ou seja, ou nós trabalhamos para prevalecer as ideias que defendemos, ou então não tem sentido coligação com um grupo que não tem as mesmas ideias. E o que você tem conversado, e o próprio grupo do PPL, você está vendo assim uma expectativa de ter partidos com o mesmo pensamento? Porque nós temos, parece que hoje, cerca, não sei, de 18 partidos, aproximadamente, tem muitos partidos. Já teve alguma reunião, alguma conversa, e nos bastidores está caminhando para que novos partidos tenham a mesma ideologia, o mesmo pensamento do PPL nesse sentido? Olha, é crer demais e que todos tenham ideia semelhante. Isso nem seria bom, né? Mas temos tido, né, conversas, diversas já foram realizadas, né, e vejo grandes possibilidades que haja então uma coligação em cima dessas propostas, em cima dessas ideias. Isso, não vejo, não tem nenhuma dificuldade, já que há um sentimento, entende, que haja, né, que haja uma inovação, que haja mudança, entende? Até porque, Maurício, se me permite, eu acho que a renovação ela é necessária, a inovação, nós sabemos disso. Mesmo reconhecendo que essas pessoas que já passaram também deixaram, entendeu, seus legados, né, realmente benefícios e grandes vantagens, né, para a comunidade, tá? Com certeza, né, apesar de erros também, né, que é natural, como certamente eu tenha, né, os praticado na ocasião, mas eu quero crer que seja possível. Aqui tem uma pergunta, você praticamente na sua fala deve ter respondido, de um que está participando com a gente, que mandou uma mensagem no WhatsApp, que é o Flávio Nunes. Maurício pergunta ao Donizete Vida da Silva se nesse contexto político, onde se fala tanto de renovação, se é possível também renovar com velhos nomes. Na verdade são aqueles que somaram, né, conforme você disse, e há possibilidade também, não é isso?
Como eu disse, né? Eu acho que as ideias, né, numa política vale mais do que o partido, do que o grupo, entendeu? Eu acho que inteiramente. E ao Flávio, entende, o meu cordial abraço. Aí, um abraço para você, o Flávio, que está acompanhando aqui a entrevista com o ex-vereador Donizete Vida da Silva. Tem uma pergunta aqui que evidentemente eu preciso fazer para o ex-vereador Donizete Vida da Silva. Se os partidos, porventura, vir a reunir e caminhar para uma coligação e os próprios membros do PPL indicar que o Donizete Vida seria um bom nome para disputar as eleições, como, por exemplo, o candidato a prefeito dessa possível coligação ou do partido, Donizete Vida da Silva, aceitaria o convite? Você prometeu que não iria me apertar, né, Maurício? E já começou, né? Uma pergunta inevitável, viu, Mas, Donizete? veja bem, se eu estou filiado, aliás, todo aquele que filia, né, e se dispõe, né, a participar do grupo, eu acho que eu não posso dizer para você que não viria aceitar. Eu posso dizer para você, como eu tenho dito a maioria das vezes as pessoas, né, que me perguntam, né, eu digo o seguinte, que nas eleições anteriores, né, essa possibilidade estava inteiramente descartada, exatamente por conta da ausência, né, de motivação. Isso já não afirma agora. Então, portanto, se fechar, como fechar em torno de outro filiado, por que não? E conferindo que há uma aceitação por parte do eleitorado, entendeu? Que é possível um crescimento, né, das propostas defendidas. Então, assim sendo, entende? Eu vejo possibilidade, mas quero lembrar, não tenho qualquer vaidade e muito menos ambição de ocupar um cargo dessa natureza, entende? Assim, desta forma, não tem. Agora a decisão aí mais é do grupo, e se porventura o eleitorado entender o que a gente defende, o compromisso que a gente tem com a coisa pública, né, valeria a pena estar experimentando o nome do Donizete Vida, ou então o nome de outros aí, por que não? Se me permite até voltar atrás. Fica tranquilo, à vontade. Então, essas pessoas que já tiveram oportunidade e já foram avaliadas, tanto é que nós temos no caso Vazante, né, pessoas que foram eleitas e reeleitas, né, ao cargo de prefeito. Então essas pessoas, a meu ver, querem até passar o bastão, Maurício, entendeu? Talvez não faça isso por falta de outras opções, de pessoas realmente que querem também o bem de Vazante como eles, pessoas que apresentem, né, de certa forma, um preparo, um interesse e condição realmente de estar exercendo, né, uma boa administração, ou então, por que não também ocupando, né, cargo no legislativo. Nosso grupo também dispõe de pessoas, né, que tem esse compromisso, que conhecem a função do vereador, entende? A função do legislativo e, sobretudo, né, nós sabemos aqui, e vou lembrar, que é fiscalizar e, acima disso, fiscalizar o recurso público. 12h35. Falei do vereador Donizete Vida numa possibilidade de ser candidato a prefeito ou a vice tal. Se caminhar um outro nome, Donizete Vida da Silva, disputaria as eleições como candidato a vereador? Do mesmo modo. Do mesmo modo. Eu particularmente defendo, entende, que a renovação, claro, de pessoas, entende, que têm ideias também novas. Eu quero isso, tá? Eu quero isso. Entende? E acredito que dentro do grupo tem, como tem também dentro de outros grupos, com condição da gente estar pensando numa possível, né, coligação, como falei, havendo identidade de ideias. 12h35. Olha, é importante lembrar você que está aí do outro lado, ouvindo aqui o Liberdade de Notícias, que a entrevista que eu fiz com o Amir Pedro de Mello, agora com o vereador, ex-vereador Donizete Vida da Silva, não tem ninguém aqui falando que é candidato não, viu? Aqui nós estamos só debatendo, colocando ideias, evidentemente, vendo o pensamento dos partidos e falando de um quadro, de um contexto político. Não tem ninguém pedindo voto. Assim como nós estaremos entrevistando outras lideranças para a gente ir falando e amadurecendo sobre as eleições municipais. Valmir Borges está na audiência, viu, Donizete Vida? Valmir Borges está te ouvindo lá. A ele também o meu abraço. Ele está dizendo assim, ó, o PPL hoje, Donizete Vida, perfila mais como governo ou oposição ao gestor do atual prefeito, doutor José Benedito? Eu acho que não é uma coisa nem outra, né? Então seria o partido de centro aí que está buscando novas ideias. Exatamente. Então quem estiver, então que traga para a gente, para que possa ser analisadas também. Quem sabe a gente possa caminhar juntos.
Legal, um grande abraço aí para o Valmir Borges, que está aí do outro lado, ouvindo, né, o nosso Liberdade Notícias. Donizete, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que eu perguntei basicamente dentro daquilo que nós havíamos agendado para o nosso bate-papo. Você pode ficar inteiramente à vontade e mais uma vez eu quero dizer que foi um prazer, foi uma alegria conversar com você aqui no Liberdade Notícias, depois de muito tempo. Conforme eu disse, já entrevistei o Donizete inúmeras vezes, mas quando parlamentar, quando vereador, quando presidente da Câmara Municipal, foram inúmeras entrevistas. E agora, para mim foi um prazer ter você aqui novamente aos microfones da Liberdade FM. Eu que agradeço, né, pela nova oportunidade, mas para só arrematar, quero dizer que, né, quando eu me referi às pessoas que tiveram a oportunidade, então, de prestar esse serviço relevante à comunidade, seja como vereador, então seja como prefeito, uns então sendo eleitos, reeleitos, na Câmara, né, nem se fala, né? Eu quero dizer, dar importância, essa para reflexão, da importância de que a nossa comunidade dê a oportunidade a essas pessoas que não tiveram ainda como ser avaliadas. Então, na verdade, o PPL está pedindo, esteja essas pessoas no PPL, ou então esteja em outro partido, outro grupo. Em outras palavras, a renovação começa por aí. Donizete, muito obrigado mais uma vez e que tenhamos um processo político tranquilo, democrático, como sempre, e dizer que o Liberdade Notícias vai abrir espaço, né, para outras lideranças também vir, né, falar e do pensamento, né, já das eleições para outubro, né, deste ano de 2016. Muito obrigado mais uma vez, viu, Donizete? Obrigado. Conversei com o ex-vereador Donizete Vida da Silva aqui nos estúdios da Liberdade FM, aqui no nosso Liberdade Notícias. Um grande abraço, boa tarde e até amanhã com mais notícias ao meio-dia aqui no Liberdade Notícias.